Vamos abrir o segundo painel desta tarde. Os nossos palestrantes e participantes do painel 2 desta tarde. Previdência Social no Serviço Público, Presente e Futuro. Esse é um painel desnecessário, seria dizer, eu sei que os senhores têm esta noção. Painel de muita importância, não apenas para os aposentados, mas especialmente para aqueles que ainda estão em atividade. E aí vem o futuro, presente e futuro, e que um dia chegarão à aposentadoria, e o mínimo que esperamos todos nós, ao lá chegarmos, é tranquilidade, respeito ao que se produziu em vida e tranquilidade após uma vida inteira dedicada em servir a sociedade. Será abordado aqui nesse painel a situação da Previdência Social no serviço público, inclusive, esperamos nós, analisando se as últimas alterações constitucionais e suas implicações para o funcionalismo. Eu convido para compor e coordenar os trabalhos da mesa o senhor Ivan Neto Moreno, presidente do Sinafresp de São Paulo. Vamos receber. Como palestrantes, inicialmente o senhor Delúbio Gomes Pereira da Silva, diretor da Secretaria de Políticas da Previdência Social do Ministério de Previdência e Assistência Social, ele que também é professor de Direito Previdenciário, é auditor da Receita Federal do Brasil. Também como palestrante a senhora Clemilce Sanfim de Carvalho, auditora fiscal da Receita Federal do Brasil. Eu dizia a ela subir aqui, é no escurinho, não é no escurinho do cinema, mas a escada ajuda. Convido para secretariar os trabalhos o senhor Charles Alcântara, presidente do Sindifisco do Pará. Por favor, Charles. Convido também o senhor Eduardo Lobo, vice-presidente do Sindifisco Santa Catarina. Convidamos o senhor Washington Ferreira de Moraes, presidente do Sindate, do Mato Grosso do Sul. O senhor Paulo César Vinhas Tiso, presidente do Sindifisco do Amazonas. E, finalmente, representando o Sintaf do Maranhão, sua presidente, senhora Francisca da Chagas Barbosa Lima. Bom, imediatamente, eu passo a palavra ao coordenador da mesa, nosso querido Ivan Neto, por favor. É uma honra estar coordenando este painel de tanta importância para nós, que é a questão da Previdência Social. Nesse momento em que o país está em transição de governo, a gente tem a preocupação de ver como é que esse assunto será tratado no início da nova gestão. A Previdência Social é um tema polêmico, um tema complicado, não só no Brasil, mas em todo o mundo. A gente assistiu há pouco tempo, na França, a luta que foi, e até está sendo ainda, na questão da Previdência. Nós vamos convidar o nosso palestrante, o colega do auditor federal, Delúbio Gomes Pereira da Silva, para que faça a primeira palestra. O senhor Delúbio Gomes Pereira da Silva é diretor da Secretaria de Políticas da Previdência Social do Ministério da Previdência e Assistência Social, professor de Direito Previdenciário, além de colega da Receita. Com ele, a palavra. Boa tarde a todos. Quero inicialmente agradecer muito a oportunidade de estarmos aqui no 15º Conafisco, dizer da satisfação de nós que estamos no Ministério da Previdência Social, como auditor lá, tratando dessa questão da Previdência de Servidores Públicos desde 1998. Sabemos o quanto essa questão é sensível. Quero também dizer da minha satisfação de estar aqui na companhia da minha colega de auditora, a Clemilce, que tem um conhecimento bastante extenso sobre a Previdência Social, e principalmente eu acho pela felicidade da escolha do Conafisco nos palestrantes, porque como eu estou no Ministério da Previdência Social e estou tratando dessa questão como técnico há algum tempo, provavelmente as minhas posições vão ter algum tipo de divergência em relação a Clemilce. Eu acho que a divergência, o debate é extremamente importante
no desenvolvimento de um tema tão complexo como é o tema Previdência Social, como bem lembrado pelo Ivan, só para lembrar recentemente, França e Portugal, agora recente, a greve foi decorrente exatamente a questão da Previdência. Então, já peço imediatamente que pudesse colocar aqui a minha apresentação, para que, Previdência Social no Serviço Público. Eu vou iniciar apresentando rapidamente uma questão que é sempre sensível. Quais são os regimes de previdência que nós temos no Brasil? Porque eu vi o Fabiano comentando alguma coisa a respeito de que aqui no estado de Santa Catarina está entrando colegas agora mais recente. Será que está ou não está sob o impacto dessas novas medidas da Previdência Social? Primeiro, lembrando, nós temos basicamente 4 regimes de previdência no Brasil. O regime geral, que exerceu atividade remunerada, está todo mundo a ele vinculado. Qualquer pessoa que esteja exercendo atividade remunerada no Brasil, inclusive boa parte dos municípios brasileiros que não criaram regime próprio, estão no INSS. Trabalhou, INSS, regra geral. Teto hoje, R$ 3.467,40, obrigatório. E principalmente, que eu acho que é importante, porque a gente, como está falando aqui de futuro, ver a maneira de financiamento do sistema de previdência, porque previdência, dentro da Seguridade Social, gente, é o único que é contributivo. Saúde e assistência social não é contributivo. Previdência, para ter acesso à previdência, tem que contribuir. Por isso, é o sistema contributivo. E quando a gente fala de sistema contributivo, basicamente no mundo tem 2 maneiras de financiar um sistema. Repartição simples, que nós vamos comentar, e capitalização. Esse termo, particularmente, eu nem gosto para servidor público. Vamos dizer, ter reserva, formar reserva. Temos os dos servidores públicos, que é o tema hoje do evento, não é isso? O artigo, assim, o primeiro é o 201 da Constituição Federal, lembrando que no nosso país, como a gente tem alguma dúvida em relação aos nossos governantes, a gente coloca tudo no texto constitucional. Então, 201 RGPS, o nosso sistema de previdência, artigo 40 da Constituição Federal, coloquei aqui os militares federais, mas lembrando também que tem as polícias estaduais, as polícias militares, que é o artigo 42 e o 142 da Constituição Federal. O que eu posso dizer a respeito desse? Sempre para começar aqui, dar um relaxamento e dizer o quanto é difícil a gente estabelecer critérios de equilíbrio para o sistema de previdência. O que nós temos ainda de diferente da Previdência de Servidores Públicos? Provavelmente aqui nesse ambiente tão repleto de pessoas, devem ter alguma das nossas colegas aqui presentes do sexo feminino que deve ser filha de militar. Com certeza deve ter, se não tiver exceção. E se assim o tem, pode ter certeza que ela tem um diferencial em relação às outras pessoas. Ela tem uma pensão vitalícia do pai, independente do estado civil, só para dar um exemplo. Mas isso acabou. Acabou para os militares federais como regra de transição. Um militar que estivesse em atividade em dezembro de 2000, que foi a data da medida provisória que acabou isso como regra permanente, se a filha dele estiver nascendo hoje, no dia de hoje, uma recém-nascida hoje, ela tem direito à pensão vitalícia. Então, é uma regra de transição que pode durar 100 anos. Só para vocês terem uma ideia, o quanto é complicado a gente falar de previdência. Imagine, os militares têm certeza que isso é um direito inquestionável, que é um direito que deve se permanecer. E temos a previdência complementar, que é a grande discussão no nosso país. Nós conseguimos passar pelas reformas liberalizantes que tivemos na América do Sul, quando na época do Fernando Collor, quase, mas ainda bem que por diversos motivos, nós mantivemos o sistema que tem previdência básica, que é o INSS ou a nossa do servidor público, e a previdência complementar, fechada ou aberta, e aí a fechada no Brasil, que tem mais o discurso, que é 520 bilhões de reais, da Previ, da FUNCEF, da Petros, aquela previdência, e que um dia poderia ser aplicada a nós, servidores públicos. E aí é bom que eu já começo a delinear a respeito um pouco disso. Esses números aqui, gente, eu acho que aí é para vocês entenderem um pouco mais de repartição, qual é a nossa complicação. Vejam a primeira linha lá, União. Eu vou falar só da União porque é o caso mais complicado. Vamos falar só da União para não falar dos outros. Tem 1.046.000 ativos, 534 mil inativos e 401 mil pensionistas. Então, dá quase 2 milhões de pessoas. Temos 1 milhão de pessoas trabalhando e 1 milhão de inativos, entre pensionistas e inativos, certo? Um por um.
E aí, na realidade, 1.12, que se vocês verificarem no quadro de baixo, na primeira linha, tem a relação ativo e inativo na União. Por que eu estou mostrando isso? Porque o nosso sistema foi sempre financiado, tanto o regime geral como dos servidores públicos, sempre foi financiado no modelo repartição simples, que é uma figura criada para os atuários para dizer o seguinte: desde que eu entrei no serviço público, eu entrei em 87, eu tenho 23 anos de auditor fiscal, eu nunca vi a minha contribuição ir para um cofre e ser guardada. A minha contribuição foi para pagar os atuais aposentados. Por exemplo, a Clemilce. A minha contribuição não foi para formar. A relação sim, eu sei, eu estou provocando, porque eu sei que a Clemilce vai dizer alguma coisa. A realidade o sistema é baseado que, como não houve formação de reservas no passado, por alguns motivos, e porque o sistema não era contributivo, trabalhador brasileiro não pagava para a sua aposentadoria, o servidor público, então, nosso sistema de repartição. Então, as contribuições nossas, de vocês também, Estado de Santa Catarina, Estado de Pernambuco, Estado de São Paulo, as nossas contribuições não estão sendo reservadas, estão pagando os atuais. Então, quando a gente for aposentar, o que a gente precisa dizer? Rezar muito. Para quê? Para ter gente trabalhando para pagar a nossa aposentadoria. Porque a nossa aposentadoria não está garantida. Quem vai pagar é o futuro, é algo que vai acontecer. Então, o sistema na realidade é isso. Qual que é a modalidade? Nós temos que rezar que o dia que a gente for aposentar, tem gente trabalhando. Se não tiver estado mínimo, se não tiver reforma, nós vamos ter que ter gente trabalhando, porque a nossa previdência, a nossa aposentadoria não tem formação de reserva. E nesse sistema de repartição simples, para funcionar razoavelmente, eu preciso ter 4 trabalhando para cada um aposentado. Por quê? A nossa aposentadoria ainda hoje vale quanto? É 100% do último salário ou não é? Nas regras de transição existentes, que é o artigo 6º da emenda 41 e artigo 3º da 47, nós ainda vamos se aposentar, praticamente todos aqui presentes, com 100% do último salário. Se a nossa contribuição é de 11, todos nós aqui devem ser de 11, ou um pouco mais no estado de Pernambuco, 11 com mais 22, que é o patronal, porque o Estado brasileiro paga no máximo 2 por 1, então dá 33%, certo? Conta, a auditora gosta disso. 33% para dar 100, o que eu teria que ter? 3, não é? Dá 99. Mas o trabalhador inativo já está no final da carreira e ganha um pouco mais. Então, no mínimo, eu tenho que ter 4 trabalhando para pagar um aposentado. A União está 1 por 1. Os estados, em média, estão 1,7. Rio Grande do Sul está menos de 1. E aí, então, isso tudo faz com que... Por que essas coisas aconteceram? Eu estou só dando um reflexo qual é a dificuldade. Por que nós estamos com 1 por 1? Quer que eu diga o caso da União? Na União, eu digo que, por exemplo, por causa das filhas dos militares. Aumentem muito o número de pensionistas. É muito grande o número de pensionistas em relação a qualquer outro sistema no mundo. Não é razoável que 80% das aposentadorias sejam gastas com um percentual de pensionistas. Pensionistas deveria ser um grupo menor, mas no Brasil ele é alto também, além da questão das filhas dos militares, pelas regras de concessão do benefício da pensão. Então, bom, se não é esse modelo de financiamento, traz algum desequilíbrio, qual que seria o outro? Seria que começasse a nossa contribuição, o Tesouro, em vez de pagar os atuais aposentados, guardasse para nosso benefício futuro. É isso que alguns estados estão fazendo. Por exemplo, o estado, se aqui tiver representantes, o estado de Minas Gerais é um caso que está fazendo isso. Tocantins, Amapá, Rondônia, por serem mais novos, eles estão formando reserva para que pague a aposentadoria no futuro, não só na relação de repartição simples. Isso aí é um pouco do que eu queria que vocês entendessem a respeito de qual a maneira de se financiar. Por quê? Porque agora vai um número aí, gente, que eu sei que não é bom, eu não quero ficar tratando de déficit ou não de déficit. Eu só quero mostrar para vocês que, inclusive, a contabilidade pública, há discussão a respeito de como contabilizar a previdência dos servidores públicos. Vejam a União. A União arrecadou 20 bilhões de reais da contribuição dos inativos, que eu sei que a Clemilce vai dizer que está errada, da contribuição dos ativos e da contribuição patronal. Isso deu 20 bilhões de reais. Só que a despesa da União de 1 milhão de aposentados, incluindo os militares, foi de 67 bilhões de reais.
Então ficou faltando para fechar essa conta 47 bilhões de reais. Só a União, só a Previdência da União. Certo? Bom, aí vocês vão ver que eu peguei o Estado de São Paulo. Só por exemplo, o Estado de São Paulo colocou 14 bi de receita e 14 de despesa. O que o Estado de São Paulo está fazendo? Ele considera que no modelo dele de repartição simples, se a despesa for 20, ele coloca a receita 20. Ele não está demonstrando de maneira clara o que está acontecendo no Estado de São Paulo. Para ele, está praticamente zerado, lá não tem problema de previdência. O Rio de Janeiro deu 1 bilhão de reais. Por quê? Porque na conta da receita tem os royalties do petróleo, praticamente é o único estado que está usando isso. Ele pega os royalties lá da bacia de Campos, imagine agora com pré-sal, e coloca dentro do sistema de previdência. Então, lá as contribuições são mais altas do que o resto dos estados brasileiros. E aí deu um déficit só de 1 bi. Aí, se você verificar Minas Gerais, já é quase 5 bilhões de reais. Rio Grande do Sul está na mesma modalidade do Estado de São Paulo, está colocando despesa igual receita. Aí você não consegue vislumbrar se está tendo dificuldade ou não. Não, está tranquilo, não tem problema nenhum, mas se for colocar a receita, a contribuição patronal mais a contribuição do servidor, o Estado de São Paulo vai faltar aproximadamente 9 bilhões de reais. A conta no Estado de São Paulo faltaria 9. No Estado do Rio Grande do Sul, praticamente igual a Minas Gerais, quase 5 bi. Essa é a lógica que aconteceria. E a Bahia, só para dar um estado do Nordeste, dá em torno de 529 milhões para que falta durante o ano. Bom, e agora aqui a gente começa com essa que eu sei que é a questão mais polêmica. Eu sei que eu vim preparado, além de se chamar delúbio, né, que tem a questão, né, eu vim preparado para o debate do contribuição de nativo. Eu sei que esse negócio pega. Então vamos lá. Primeira coisa, desde 1938, só no caso da União, só para vocês terem ideia, só se pagava, gente, é bom que a gente saiba, servidor público estatutário no Brasil, até 1993, nunca pagou para sua aposentadoria. A aposentadoria era uma obrigação do Estado. Se alguém tem dúvida, leia o artigo 231, parágrafo 2º da 8.112, hoje revogado. O custeio da aposentadoria é de responsabilidade integral do Tesouro Nacional. Os servidores, atuais servidores aposentados, não pagaram para a sua aposentadoria. Pagavam para o quê? Para pensão e o que mais? Antes da Constituição de 88? Saúde. Na União sempre isso foi menos, porque a União sempre foi meio o descrédito um pouco com a saúde. Agora, todos os estados aqui presentes, boa parte de vocês aqui, até 1998, data da emenda 20, os seus inativos do Estado pagavam para o IPMAT, se fosse Mato Grosso, para o IPER, se fosse no Rio Grande do Sul, para o IPER, se fosse no Rio de Janeiro. Por quê? Porque estavam pagando para pensão e saúde, que a saúde até a Constituição de 88 era contributiva. Com a Constituição de 88 que ela virou em SUS, em universal, sem contribuição. Então, os aposentados no Brasil pagavam para pensão, pecúlio e saúde. Em 1991, governo Collor, o governo Collor instituiu a contribuição para nós. Eu já era servidor público, para que nós ativos pagássemos para a nossa aposentadoria. Como qualquer brasileiro, pagar para a nossa aposentadoria. Nós ganhamos 2 anos depois no Supremo a inconstitucionalidade dessa cobrança. Teve que ter uma emenda constitucional, a número 3, para que o servidor público no Brasil começasse a pagar para a sua aposentadoria. Aqui eu acho que já teve essa discussão lá na Paraíba, mas eu vou reiterar. O Estado de São Paulo só começou a cobrar para a aposentadoria em 2003. O município de São Paulo só começou a cobrar para a aposentadoria dos seus servidores ativos em 2007. Por quê? Porque com as alterações constitucionais, principalmente a partir da emenda 41, o caráter contributivo ficou muito claro no texto constitucional. Nós que gostamos, nós que trabalhamos na área tributária, eu vou já dizer qual que foi o artigo. O artigo 149, parágrafo 1º, é o artigo, na ordem tributária, é o artigo que dá competência ao Estado de vocês cobrarem contribuição para a sua previdência. E até a emenda 41 ele era, poderá instituir contribuição para a Previdência. A partir da emenda 41 ficou, deverá cobrar contribuição dos seus servidores.
Então, houve uma mudança na emenda 41, no artigo 149, parágrafo 1º, e aí passou a ser contributivo. Então, os servidores públicos, a maioria dos que aposentaram até 1998, 99, eles não pagaram sua aposentadoria. Não houve contribuição para a aposentadoria. Então, esse é um dos motivos da contribuição dos nativos. Tem outro, esse eu acho que é mais relevante. Eu acho que é importante, gente, porque é debate. Eu sei que eu tenho que... Nós temos que lembrar que... Vejam esse artigo aqui da 8.112. O servidor que contar com tempo de serviço para aposentadoria com provento integral será aposentado com a remuneração do padrão da classe imediatamente superior àquela que se encontra posicionado. Gente, a maioria dos atuais aposentados, se não tivesse, no caso da União, um subsídio, eles ganham mais do que os servidores em atividade. Sabe por quê? Porque até 1997, na União, e os estados também copiavam isso, era promovido no ato da aposentadoria, gente. Promoção. Sabe o que é promoção? É promovido. Por isso que os servidores públicos, e aí é uma discussão que eu gosto, ainda mais que eu estou próximo do Rio Grande do Sul, e é mais para debate mesmo, coitado do aposentado, só se for do regime geral. Eu sou servidor de carreira, quero defender a minha previdência, mas não dá para dizer que coitado do servidor aposentado, servidor público, gente. Ele ganha mais do que ele estava trabalhando. Olha lá, artigo 192 da 8.112, que ele foi extinto, foi revogado em 98, 97. Se vocês pegarem o 93, é aquela história do quê? No momento da aposentadoria, ocupando cargo em comissão, levava o cargo em comissão. Então, assim, para entender que bom, essa é uma provocação. A próxima é mais ainda complicada. Olha só. Fisco municipal ou estadual ou federal? Mulher, 55 anos, 30 anos de contribuição. Pode aposentar? Nós estamos falando isso até dezembro de 2003. Uma mulher com 55 anos de idade, com 30 anos de contribuição, pode aposentar? Artigo 40, parágrafo 1º, inciso 3, a linha A. A aposentadoria normal, só faltaria dizer ali para vocês que teria que ter 10 anos de serviço público, 5 no cargo, tá? Então, a regra é 55 anos de idade, 30 de contribuição, 10 anos no serviço público, 5 no cargo. Ela pode se aposentar? Pode. Como ela só precisa de 10 anos no serviço público, ela podia levar 20 anos do INSS. 20 anos de uma parte trabalhadora rural, uma parte recolhendo como advogada, como empacotadora de supermercado, como qualquer coisa, pode levar. Bom, o máximo que o INSS paga, aceita de contribuição, é sobre R$ 3.467. Ela se aposenta com R$ 26 mil. Vocês falam, nossa, você está maluco, fisco municipal R$ 26 mil. Vocês querem que eu diga qual exemplo? Posso falar aqui? Porque está debatendo hoje lá em Pernambuco. Vocês sabem que tem uma lei no estado de Pernambuco, no município de Pernambuco, de Recife, corrigindo aqui, que para efeito de teto do prefeito é o teto de desembargador, não, ministro supremo, mas o prefeito recebe 12 mil, 11 mil, não sei. A lei saiu assim, ó. Para teto é 26, mas o prefeito recebe 11. É só Brasil para acontecer uma coisa dessa, ó, entendeu? Ó, o prefeito recebe 11, mas para teto é 26. Então, é claro, o Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco está questionando isso lá agora, por quê? Porque o fiscal de tributos no município de Recife chega a R$ 26 mil. Então, estou dando um exemplo, claro que pode acontecer. 26 mil. 20 anos da vida dela, ela contribuiu para, no máximo, 3.400. E 10 anos da vida dela, no máximo, ela contribuiu para 26 mil. Qual que é a aposentadoria dela? 26. Ela pagou 20 anos da vida dela para quanto? Vocês acham que eu vou defender isso como justo? Não vou e nunca, mas não vou mesmo. Não vou defender isso nunca. Ela não pagou para ter os 26 mil. Ela pagou para ter algo menor do que 26 mil. E se fosse antes da emenda 20, era só 2 anos do estágio probatório. Ou quem não lembra aí? Quem não lembra que podia passar como auditor, trabalhava 2 anos, tempo de estágio probatório, quando trazia o tempo da iniciativa privada, aposentava com qual salário? Com salário de auditor. É isso que eu queria que você... Porque que me deram a pauta do que eu deveria falar. Paridade e integralidade. Eu estou dizendo que a integralidade, dificilmente, o problema dela era isso.
Como que eu posso garantir R$26 mil para uma pessoa que no máximo pagou 10 anos? No máximo. Aí vai dizer, não, mas tem o meu caso. Eu dou o meu exemplo. Eu provavelmente vou ficar, no dia que eu for me aposentar, eu estou com 36 anos de auditor. Tá, sorte. Mas e quem? Desculpe, é mérito de tudo. Mas e um colega que só está 10 anos como auditor recebe a mesma aposentadoria? Não há um tratamento igual. A discussão da paridade, da integralidade é isso. Como que eu posso garantir integralidade se pessoas podem ter, antes da emenda 20, tem vários colegas, gente, vários colegas que passaram no concurso, no meu concurso, 3 anos, 4 anos depois estavam aposentados. Entendeu? Passaram e 3, 4 anos estavam aposentados. Como gestão pública, isso não é nada bom, né? Você faz um concurso para 3 anos depois as pessoas estarem aposentadas. Então, isso era a regra anterior até 98. 98 criou os 10 anos. Já ajuda, 10 anos é melhor do que 2. Mas não, quando nós falamos da integralidade, o problema é esse, gente. Como que eu posso garantir integralidade se as pessoas não contribuíram para ter esse benefício? E aí, mais uma outra para reflexão, para quando eu falei da questão dos inativos. Quanto que o inativo hoje, que ganha 26 mil... ele está com... Essa mulher aí, ela está com 26 anos, 55 anos de idade, 30 anos de serviço. Ela aposenta com 26 mil reais ou não? Não, porque agora ela está contribuindo com 11% sobre a diferença entre os 26 mil e os 3.467. Então, vamos arredondar. Está contribuindo sobre 23 mil ou 22 mil. Então, ela está contribuindo com R$ 2.400 de contribuição de inativo. Mais ou menos isso, né? Eu estou fazendo a conta certa, não é isso? 23 mil, 2.400. Bom, mesmo assim, ela ganha mais do que quem está trabalhando, porque quem está trabalhando está contribuindo sobre os 26 mil reais. Então, para reflexão, gente, não vamos falar de, a aposentadoria no Brasil de servidor público está sobre bombardeio, não, porque as regras ainda atuais, quem passa para inatividade ganha mais do que quem está trabalhando. É algo que não é razoável em nenhum país no mundo. Eu acho que poderia ganhar igual. Igual ao quê? Valor líquido, porque bruto não vale. Eu não compro supermercado com bruto, eu compro com líquido. Então, líquido no Brasil para um ativo é menor do que o inativo no Brasil no RPPS. Não estou questionando, eu só estou deixando a coisa por isso que dentro de repartição pública, eu quero comentar com vocês, e aí eu acho que é importante que vocês saibam, dentro de repartição pública, nós temos que escutar a seguinte coisa: faltam 10 anos para aposentar, faltam 5 anos para aposentar. As pessoas falam muito de aposentadoria dentro do serviço público. Por quê? Porque ruim não deve ser, porque ninguém é masoquista como regra geral. As regras ainda são razoáveis para a aposentadoria de servidor público. Em razão do tempo, eu preciso agilizar aqui. Espera aí, vamos lá. Bom, aqui dá um reflexo maior do que os rombos do sistema de previdência que possam ter. Imagine que uma servidora pode aposentar com 26 mil reais e ela contribuiu, essa palestra vai estar disponível para vocês, tá? Ela contribuiu 15 anos para o INSS e o INSS foi procurar quanto que ela tinha contribuído, e aí é mais uma provocação. Gente, advogado, engenheiro, médico, dentista, profissional liberal, quanto que ele recolhe para o INSS? Autônomo, vamos chamar de autônomo, quanto que ele recolhe para o INSS? Salário mínimo e olha lá, não é isso? Ele passa num concurso público, pega o tempo do INSS, aí o Estado de Pernambuco, o município de Salvador, vai querer receber do INSS essa cota à parte, porque tem a compensação hoje, né? Aí o INSS fala, olha, os 15 anos que ela estava aqui, ela contribuiu sobre R$510, então eu vou pagar para vocês, pelos 15 anos, R$255. E o município vai ter que pagar os 26 mil, porque a regra é de 26. Então, quem que está levando chumbo aí? A sociedade e o município de Salvador, porque ela não contribuiu para essa aposentadoria. Eu quero, reflexão para vocês, entenderem que a gente está tentando mostrar que essas regras de aposentadoria de servidores antes da emenda 41 eram desfavoráveis ao equilíbrio do sistema. Não adianta dizer, desviou recurso, não sei o quê. Não eram regras que dariam equilíbrio ao sistema, em hipótese alguma. Bom, qual que foram as mudanças? Eu acho que é importante já ir direto aqui, ó. A partir da emenda 41, quem entrar, aqui não vale praticamente para nenhum de nós, gente, porque nós temos regra de transição, vale só para quem nunca foi servidor público. Quem entrar no serviço público hoje,
vamos falar aqui do Estado de Santa Catarina, o fiscal de tributos aqui do Estado de Santa Catarina. Não, o salário que for, 10 mil, 5 mil, 8 mil, 10 mil, sobre o que ele, na hora que ele entrar, a única coisa que eu não posso dizer para ele é que ele vai receber essa remuneração, os 8 mil. Por quê? Porque vai ser uma média desde julho de 94 do que ele contribuiu a vida toda. Se ele trouxer tempo do INSS, vai contar as remunerações do INSS. Se ele trouxer tempo do município de Florianópolis, vai contar as remunerações do município de Florianópolis. Na realidade, o que mudou não acabou com a última, como a integralidade. Não tem mais a certeza, pode dar o último valor. E aí, mais um esclarecimento aqui em relação a isso aqui, deixa eu só passar. Eu acho que isso é fundamental para a gente discutir aqui. Afinal de contas, que eu sei que é um anseio de muita gente aqui, previdência complementar. Pegou, não pegou, está valendo, não está valendo? Vamos então no parágrafo 14, 15 e 16 do artigo 40. Mas vamos, o que interessa para nós aqui presentes e para todos